a aceitação é diferente de acomodação. E se você tem dificuldade de mudar, você automaticamente pode se tornar ai, não, isso não é pra mim, isso é difícil, porque você já se boicota, você se sabota. Olha só, se você é nutricionista ou empreendedora na área de estética, você vai ter que assistir esse episódio, porque a gente vai falar de ferramentas hoje que vão melhorar o seu atendimento, fidelizar mais clientes e humanizar ainda mais a sua clínica. E claro que eu não vou ficar aqui falando disso sozinha. Hoje a gente trouxe o Matheus, nosso CEO e criador da máquina de vendas. Tudo bem, pessoal? Tudo. E para ajudar a gente ainda mais, a gente trouxe a Gabriele. Tudo bem? É conhecida como Gabi, né? A gente vai falar Gabi, pode ser Gabi? Com certeza. Já sou Gabi de certidão. Justo. E eu poderia fazer uma grande introdução da Gabi aqui, mas eu queria que você contasse primeiro, Gabi, que vai ficar mais legal, assim. Então, conta pra gente a sua trajetória e por que faz sentido a gente falar de atendimento e humanização com a Gabi. Então, gente, olá, muito obrigada pelo convite, Matheus, Dani. É um prazer estar falando de um tema que eu amo tanto, que basicamente é minha vida, né? Quando a gente trabalha com algo que é da nossa vida, é muito mais fácil. A minha trajetória, então, como a Dani já falou, sou nutricionista. Essa paixão começou lá na infância, quando eu perguntava para que os alimentos serviam. Eu sempre me interessei, né, no cuidado com a minha saúde. Logo que eu me formei, eu tive alguns desafios, e um deles foi entender de pessoas. Porque você sai de uma faculdade sabendo de alimento, de nutrição, mas ela não te ensina estratégia, não te ensina a ter resolução, né, daqueles problemas e conflitos que basicamente acontecem. Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. E eu lembro que a primeira formação que eu busquei, eu me formei bem jovem, eu tinha 21 anos, e a primeira formação que eu busquei foi um MBA em gestão de pessoas. Então, aí eu já comecei a minha afinidade em trabalhar com o público. É claro que eu sempre gostei da área da saúde, mas ainda hoje peca muito os cursos, né, na área da saúde nessa questão do saber lidar com as pessoas. E foi ali que eu expandi o horizonte. Na época não era muito falado sobre nutrição comportamental, a gente tinha que estudar coisas muito além. Então, eu teria que querer muito, senão eu saía daquilo ali, calculava o cardápio. Então, o MBA foi o que me abriu a mente. Então, trabalhei por um tempo em gestão de unidades de alimentação, restaurantes, principalmente nas escolas. Eu adorava trabalhar com crianças, que também é uma gestão de pessoas bem... Eu imagino. A gente acha que é mais de pessoinhas. Gestão de pessoinhas. E as pessoas que cuidam dessas pessoinhas também, é uma gestão bem... Verdade. E aí foi que eu fui indo. De repente, nessa época eu morava em Floripa. E aí surgiu uma oportunidade na Magras Franqueadora, que é onde eu estou até hoje. E ali foi, eu sei, né, Gabriele, antes e pós franqueadora Magras, por conta de toda a experiência, né? E ali eu comecei a usar tudo, que na época eu tava fazendo MBA ainda. Então eu tive que mudar para Balneário, mas eu fiz ali um acordo que eu ia todo final de semana voltar para lá para estudar. E eu voltava da aula e já trazia uma ferramenta do curso, que eu era a única nutricionista. Eu acho que da turma inteira só tinham administradores e alguns psicólogos, e eu lá, nutricionista, pensava, gente, vão achar que eu sou louca. Isso aqui não é pra mim, Numa né? turma de business e não sei o quê, mas foi muito casado ali com o meu servir depois. E aí eu trazia ferramentas de coach da gestão de pessoas pro atendimento nutricional. Até hoje roda uma ferramenta que chama Plano de Ação, que eu trouxe de uma aula que eu tive de gestão de pessoas. E quando você fala de atendimento, você fala que você trazia para o atendimento dentro do consultório ou você trazia para dentro da franqueadora para ser colocado em todas as clínicas? Eu trabalhei um tempo antes, né, da Magras, eu tinha, né, o meu consultório lá em Floripa. Só que quando eu vim pra cá, eu não parei um tempo de atender, então eu replicava isso pras clínicas. Então, todos os materiais, porque às vezes é mais difícil você criar estando na prática. Por quê? No dia a dia, né? Não digo na prática em si, mas no dia a dia. Porque nós entramos num piloto automático absurdo do atendimento. Porque as pessoas vêm com as mesmas queixas. Se você vai fazer um resumo do teu dia, as queixas foram as mesmas. Eu tô com ansiedade, eu não consigo comer, é o meu marido, lá. E aí você só olha para aquele problema, na resolução daquele problema. E a estratégia...
E eu confirmei isso depois, né? Tendo contato com várias profissionais e vendo que a dificuldade é criar estratégia. Então, eu coloquei como meu propósito ali ajudá-las. Então, trazer as estratégias que talvez no dia a dia você não tem tempo de fazer. Você tá ali tendo que cuidar dos clientes, tendo que alcançar o resultado junto com eles. E aí, o nosso foco ali foi exatamente esse. Então, essa foi a minha virada de chave como profissional. Conseguir juntar esses conhecimentos da gestão com a nutrição. E, Gabi, a gente se conheceu na Magras, eu também trabalhei lá por muito tempo. E, pessoal, para quem não sabe, a Magras hoje é a maior franqueadora de emagrecimento saudável da América Latina. Então, é muito interessante porque eu acompanhei essa trajetória de perto e eu me lembro muito bem que várias vezes eu via o auditório com centenas de profissionais. Então, isso é muito legal quando você trabalha numa franqueadora como a Magras, que eu digo que ela é duas coisas. Uma fábrica de empresários. Então, quem não está disposto a empresariar sozinho, quer entrar nesse mercado, as franquias são uma excelente opção, mas ela também é uma escola para os profissionais. Sim. Então, eu lembro que a gente conversava com muitas nutricionistas que estavam no início da carreira, pessoas extremamente competentes e que estavam buscando uma preparação ali para seguir carreira ou para realmente ingressar nessa área, né? Então, cuidando dos clientes nas clínicas. E a pergunta que eu queria fazer para ti, Gabi, é o que tem que acontecer para nutricionista sair de um papel que às vezes a gente vê, eu converso com nutricionistas, né, que se frustram porque elas sentem que elas só passam receita para o cliente, para atuar numa coisa que a gente vê hoje que você faz muito bem, que é atuar no cuidado da pessoa como um todo, porque a gente sabe que as emoções afetam, que não é só comer bem, porque a gente sabe que para emagrecer você come frango e salada, você emagrece, então tem muito mais coisa por trás disso. Então, o que você percebe que elas têm mais dificuldade quando começam a carreira? Bom, como eu tive essa dificuldade, né, todas temos, ainda mais quando você vem de uma formação que não te dá essa visão, a não ser que você tenha interesse, como foi o meu caso, fui buscar. Mas o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que não dá o resultado é a adesão. Adesão da pessoa à tua orientação. Então, isso pode acontecer por N motivos, né? Você pode não ter ouvido realmente o que ela precisava, porque você tá no piloto automático, ou porque tem a mentalidade prescritora, né? Você vai, prescreve e é isso. Só que existe algo muito importante que parece besteira, mas eu vejo que tem muita falha ainda das profissionais, que não é o cliente que se adapta à dieta, é a dieta que se adapta à rotina do cliente. Porque se eu não tenho essa adesão, ele não vai ter resultado. E por que ele não teve? Um dos pontos é ele não conseguiu seguir. E por que ele não conseguiu seguir? Porque ele é um ser humano completo. Porque ele tem casa, ele tem família, ele tem emprego, ele tem dinheiro, ou não. Então, ele tá numa situação boa ou não. Ele tem emoções, ele pode estar passando por um luto. A gente teve a questão da pandemia ali, que mexeu. Tem também o pós-pandemia, acredito que isso já é um assunto meio passado, já tá chato de falar. Mas mudou muito a forma que as pessoas querem ser acolhidas, ouvidas, amadas. E num atendimento ao público, não importa se eu sou nutricionista, se eu sou a dona da clínica, ou se eu sou a pessoa que faz a limpeza, ou sou a recepcionista. Todos somos gestores de saúde quando trabalhamos em uma clínica. Então, eu preciso olhar que ele não é só uma pessoa que vai pagar um número. E para nutricionista, ele não é uma pessoa que vai eliminar números. E aí, você consegue ser muito, muito, muito mais assertivo na estratégia. Então, você aprende a falar, você aprende a explicar o que é uma proteína, o que é um carboidrato, a cortar. Mas você não aprende a olhar para essa pessoa e perceber. Aquela pessoa ali tem problema com a família. Aquela pessoa ali lá atrás já teve um abandono, já passou ali por uma situação difícil. Isso tudo é uma expertise que você cria quando você abre o teu olhar para entender que as pessoas são muito além disso. Então, a integração que eu falo, né, a nutrição integrativa, até a medicina integrativa que hoje está muito em alta, quando a gente fala em integrativo, o que é a integração? Integrar, juntar as partes. Quem de nós, quando vai na nutricionista, leva só uma parte? Agora é a parte da Gabriele, que é a nutricionista. Agora é a parte da Gabriele, que é a namorada. Agora é a parte da Gabriele, que é a colega, que é a amiga. Então, não existe. E o paciente, ele não entra ali com uma parte dele, ele entra com toda a parte. E você não precisa ser psicóloga. Tem essa... mas eu vou virar psicóloga. Não. Mas você sendo, né, um CEO
de uma empresa que basicamente é número sistema, tá tendo que entender de pessoas. E tá tendo que entender de sentimentos. E tá tendo que lidar. Então, eu acredito que isso não é algo que teria que ser ensinado agora. É algo que as pessoas já têm que, pra ontem, investir. E tem uma coisa ali, Gabi, que é muito interessante, porque realmente, às vezes a pessoa... Eu tinha essa crença antes, eu tenho que ter uma formação em psicologia para entender de pessoas. Só que, convenhamos, a gente é biologicamente programado para fazer isso. Sim. Então, muito do que você falou remeteu para mim a palavra empatia. E são cenários assim que a gente realmente encontra, né? São os casos mais bonitos, mas os mais difíceis, que geralmente quando a pessoa vai atrás de um profissional de nutrição, não foi a primeira tentativa dele. E quando você ouve a história da pessoa, geralmente ela tá ali, não é que ela quer se consultar, ela tá pedindo socorro, porque o marido não apoia, ela tem uma vida corrida, ela sofreu com N coisas e a comida ela se torna um conforto. Só que é muito difícil também a gente fazer vários atendimentos por dia e ser empático e não entrar nesse piloto automático. Então, quais seriam boas estratégias para a Nutri, cara, chegar ali e entender que ela não vai prescrever só a receita? Qual seria, assim, 3 coisas que são fundamentais para começar o dia e fazer aquele dia fazer a diferença na vida das outras pessoas? Sair do modo automático, né? Perfeito. Não me veio outra palavra, senão o começo de tudo, que é o autoconhecimento. Você não é empático quando você não se conhece. Quando nós nos colocamos numa posição de empatia com nós mesmos, né, conosco, a gente consegue entender a dificuldade do outro. Porque se eu não olho pra mim, como que eu vou olhar pra alguém? Aquela coisa que a psicóloga fala, como você quer entrar no relacionamento, amar alguém se você não tem esse amor que transborda por você, né? Então, em qualquer tipo de situação, quando você quer agradar um cliente, ou quando você quer que ele se mantenha, né, numa adesão ali, você precisa primeiro se autoconhecer. E uma das coisas que eu sempre falo que me solicitam muito, principalmente os franqueados, Gabi, ajuda a minha nutricionista a performar nesse ponto. Ajuda a minha nutricionista com este caso. Ajuda a minha nutricionista a ser assim. Não dá. Porque o que eu estimulo as profissionais busque a sua autenticidade. Porque eu, Gabriele, atendendo e falando pra você é uma coisa, porque eu tenho esse jeitão. Você tem o seu jeito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é autoconhecimento. Não é ser igual a alguém. Até porque uma venda, a pessoa só compra com confiança. E ela não confia em alguém que tá num personagem. Então, a nutricionista, você compra a ideia, o cliente compra a sua ideia, compra a sua orientação quando ele confia em você. E ele só vai confiar em você com você se conhecendo. Então, é autoconhecimento. Mas eu não gosto dessas coisas, não. Todo mundo precisa em algum certo ponto. Não precisa talvez ser uma terapia para quem ainda é resistente, por mais que eu sempre direcione para esse lado. Leituras. Hoje ficou um pouco banalizado a questão da autoajuda, né? Dessa positividade tóxica e tudo mais. Mas é buscar se conhecer. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida. Eu gosto de calcular cardápio. Não, eu gosto de montar em desenhos. Eu gosto de mostrar em vídeo. Eu gosto de mandar para o meu cliente um áudio. Você vai achar a sua forma. Porque ela vai ser essa forma que vai conquistar o cliente. A autenticidade. Legal. Opa, pode falar. Eu falo muito, né? Muitas perguntas. Eram 3 pontos, eu falei 1 e durou 10 minutos. Não, mas é muito interessante isso que você falou, Gabi, porque justamente essa autenticidade é importante, porque a gente vai ter vários perfis de profissionais e a gente também vai ter vários perfis de clientes. Sim. Uma vez eu me consultei com uma nutricionista e ela ficou muito focada em me explicar os benefícios de beber água para minha saúde. E assim, o empresário, eu sei que é errado, mas às vezes a gente não tá ligando tanto para a saúde naquele momento. Olha. Mas aí depois eu fiz uma outra consulta, que foi com a Ana, que trabalhou com a gente também. Sim, também foi no Abraço pra Ana. Abraço, Ana. E olha que provocação interessante que a Ana fez para mim. Falei assim, Ana, mas assim, cara, legal, saúde, só que agora eu tô focado no trabalho. E ela conseguiu correlacionar e me explicar o fato de que eu beber mais água vai me fazer eu sentir melhor e performar melhor no trabalho. Ela me ouviu? ouviu. Integrou, né? Integrou.
E o que acontece? Porque, assim, o que eu senti foi como se ela estivesse fazendo uma negociação. O objetivo era o mesmo, que era beber mais água, mas a forma como ela fez isso foi diferente. Isso é uma realidade? Isso tem que acontecer mesmo? Sim. Assim como você tem que negociar uma venda, você negocia os hábitos alimentares, você negocia os hábitos de saúde. Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo, eu tô meio arriscando, mas a maioria das pessoas sabe que tem que tomar água, que tem que comer frutas, verduras, comer integrais, não dá pra comer, ficar bebendo álcool. Então, assim, por que eu ainda mesmo sabendo disso, eu busco uma profissional? Não pra ela me contar o óbvio. Claro que o óbvio às vezes tem que ser dito pra algumas pessoas, mas esse óbvio na realidade dela. Então, não adianta ficar falando do benefício do café, ou do malefício do café, ou da água, de uma forma ampla. Por isso que uma boa anamnese é extremamente importante. Uma anamnese não é preencher uma ficha, é uma conversa. Então, o segundo ponto já pode ser saber o que perguntar. A estratégia do profissional não é o que eu vou dizer, é o que eu vou perguntar. Essa eu acho que é a principal. Porque se você é checklist, por exemplo, o cliente vem para você depois de um retorno e você fala assim, então tá tomando água, tá fazendo atividade física, tá indo no banheiro, vai dando check. Isso vira tão supérfluo, tão automático, e às vezes o cliente faz tudo isso e não tá tendo resultado, e aí você não sabe para onde ir. Então, essa questão é a principal, é quais perguntas fazer. Explora, pergunta, não tenha medo, vai a fundo. E quais perguntas fazer, Gabi? Depende Você da acha situação. que dá pra pessoa fazer, experimentar? Por exemplo, tô ouvindo esse podcast, vou ter uma consulta agora. Umas dicas mais... E vou testar. Você acha que, tipo assim, anota várias perguntas e vai vendo como faz? Acho que pra quem tá iniciando, até treinar, né? Porque depois a gente fica um pouco intuitivo. Sim. E uma questão do autoconhecimento é que você se torna muito mais intuitiva. Não fica tão dependente de scripts, porque a pior coisa é depender de um script. E agora a gente tem o ChatGPT, né? E assim, você chega num nível de pedir pro GPT escrever pra você uma mensagem de parabéns pra sua melhor amiga. Né? Fale como se fosse eu. Eu tinha que resolver um negócio hoje, eu liguei pra minha adulta premium, minha mãe. Daí eu falei, mãe, me ajuda. Bota no GPT. Daí eu fiquei, poxa. Sim, isso já é uma realidade. E a gente pode usar e é maravilhoso, porque, poxa, às vezes tu fica perdendo um tempão ali num raciocínio e não sabe muito bem como concordar aqueles verbos e ele te dá uma resposta maravilhosa. Mas para treinar, você vai precisar deixar de lado os roteiros e os scripts e escrever o que você gostaria que te perguntassem. Só que tem uma pergunta que eu sempre falo para as meninas. Ou seja, quantas vezes você perguntou pro cliente como que ele se sente em relação a... Por exemplo, a cliente chega, nutricionista e tal, eu não tô conseguindo. Essa semana foi um caos, meu trabalho, não sei o quê. Então, nem quero me pesar. Porque já sei que eu não perdi, daí a pessoa já acha que você vai brigar com ela. Não. Então, pergunta. Não, tá tudo bem, não faz aquilo parecer uma pressão, tipo, o que é como isso aí, acabou. Nutricionista que nunca falou ai, com o dedinho. Ainda vai falar, mas vai lembrar da gente. Não fale ai, porque assim, nós não podemos nos tornar mães dessas crianças, clientes, né? Mas o que a gente precisa fazer é deixar a situação mais leve, porque o objetivo é fazer ela refletir sobre aquilo. Então, como você se sentiu naquela festa, onde todo mundo estava bebendo, e você evitou beber porque sabe que tá numa dieta? E como que você se sentiria se tivesse que escolher 2 docinhos? Quais dele você escolheria? Então, é criar uma estratégia e a pessoa participa. Então, ela já vai prevendo o sentimento. Por quê? Porque quando eu vou para a vida real, ou seja, eu saio do consultório e, meu Deus, o que eu como eu faço, eu fujo dos eventos, eu fujo dos jantares, eu fujo porque eu não posso comer. Como que eu me viro? Mas a nutricionista já trabalhou isso na consulta, porque ela já me perguntou como eu me sentiria. Então, a hora que o sentimento vem, eu já tô preparada para saber como agir. Não, então agora eu posso escolher 2 docinhos. Não é aguentar a dieta. Não, é saber lidar com ela. Porque não é uma dieta, né? A dieta é um modo de fazer algo. Não é uma coisa ruim. O problema é que ainda, por mais que o cenário humanitário mudou, ainda existem muitas profissionais que trabalham na restrição apenas. E isso é uma luta que eu tenho, né, na franqueadora, por conta de mostrar
que não é liberal, não é pode tudo. Porque por muito tempo, né, no início ali, uns anos que eu levei pra conseguir, né, mostrar, eles achavam que a nutrição comportamental era liberar tudo. Né? Isso eu tô falando de gestores que não tinham formação na área. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para explicar. Porque, óbvio, o cliente, ele tá numa clínica de estética, ele tá numa clínica de emagrecimento, o que ele tem que fazer? Ter resultado. O problema é o Isso resultado ser impressionante, os duradouro. resultados, né? Sim. Então, não é porque eu tô questionando que ele deixa de ter resultado. Pelo contrário, ele vai ter muito mais. E você que trabalhou, que vê tantas clínicas de estética, assim, você consegue dizer pra gente qual que é, além do resultado, e se o resultado é um deles, dos diferenciais entre... Porque com certeza, mesmo sendo uma grande franqueadora e tendo regras, a gente sabe que tem clínicas que acabam indo mais para esse lado humanizado e algumas que acabam indo mais no script ainda, principalmente, às vezes, por serem novas e estão nesse processo. O que você percebe, assim, de... Eu tô pensando naquela galera que não trabalha em franquia e tá pensando, qual será que é o segredo do sucesso de um franqueado bom, assim, no sentido de atendimento? Para qualquer empresário, acredito, né, ter um negócio, você tem que pensar, em primeiro lugar, qual é o teu propósito. Porque o que eu vejo? Você vai abrir um negócio e você abre, às vezes, por questões financeiras, por, né, querer... Às vezes você não é da área e tá tudo bem, né? Quem não quer ganhar dinheiro? Você não quer mais ser mandado, não quer ter chefe. Não, gente, não dá. Tem coisas assim que... Tá, eu quero ter o meu negócio, né? Eu quero ter os meus horários. A gente sabe que cada vez pior. 7 da manhã à meia-noite. Isso. Se você não usa o sistema da ONU, é claro. Isso, e ainda tem que se autocobrar, né? Porque não vai ter alguém ali. Então, é o propósito, porque algo pra te manter motivado tem que ser porque que você começou. E essa motivação vai ser passada pra equipe. Porque, às vezes, você só tem um negócio, mas a tua energia não tá ali. O teu propósito não tá ali. E aí eu vejo que, por mais que isso fique nas entrelinhas, aquele time nunca vai ter uma adesão pela empresa, nunca vai dar um resultado. Porque a energia do dono, por mais que é uma franquia ou não, precisa estar ali. Ou pelo menos de alguém que seja a cara do negócio. Isso é até interessante, porque como a gente está falando de forma geral, essa questão, Gabi, que você está trazendo da alimentação, ela está muito relacionada com o comportamento. Resultado de vendas também é assim. Então, na clínica, o resultado sempre é reflexo do dono. Há um tempo atrás, eu fui numa clínica que tinha vendido R$25 mil o mês todo. Eu fui lá no último dia, eles venderam 26 em um dia só. Mesmo produto, mesma marca, mesmo tudo. O que mudou foi o olhar de quem estava olhando. Estava ali acompanhando, incentivando o time, perguntando para eles. E isso me leva a refletir sobre uma questão que é muito importante também, que é, pessoal, se você tem uma clínica que promove o bem-estar e o cuidado com as pessoas, eu acredito que é importante quem está à frente desse negócio se cuidar também. Sim. E às vezes é muito desafiador. O fato de você estar cuidando das pessoas faz com que você deixe de cuidar de si mesmo. Almoça rápido, aí tem que pedir um McDonald's, aí dorme pouco. O que você diria para um proprietário de clínica em relação ao autocuidado? O que isso transmite para a equipe dele e para os clientes dele também? Total. Isso a gente nem tá falando de estereótipo, de magreza, a gente não tá falando de nada disso. Né? O importante é, se você escolher um negócio e ele tem um propósito, você vai estar alinhado com ele. Então, se é na área de estética e saúde, você vai ser um consumidor. Você vai estar junto. Você não precisa estar no exemplo, mas você precisa estar pelo menos no processo. Então, eu pego junto, eu estou no processo junto. Assim como nós falamos até agora, de que o cliente quer ser escutado, de que ele quer ser bem acolhido. Os profissionais também, porque são pessoas também. E como que eu vou passar isso para o meu cliente se a minha equipe não é assim? Se o dono não é assim? Se eu não sou assim? E a gente está falando de pessoas que vão ter problemas. Então, o empresário ali, o dono do negócio, ele também vai ter os seus problemas e vai ter muito estresse, vai ter muitas coisas, às vezes, que não saem como planejado. E correr atrás de um mês ali de vendas e resultado é desgastante, é difícil. Então, é muito importante passar por isso com uma boa saúde. É muito importante ter horas de sono. Eu vejo empresários que não dormem. E como que você quer que o cliente faça isso? E querendo ou não, por mais que o cliente nem saiba quem você é, as pessoas precisam entender um pouco mais de física quântica, entender que a energia tá ali. Faz parte.
Eu consigo até enxergar, olha que interessante, uma correlação direta entre os hábitos da proprietária da clínica, se ela vai para academia, se ela se alimenta bem, com o resultado de vendas. Uhum. Porque esse cuidado, essa organização que ela tem com ela mesma, ela transmite para o negócio dela, para a equipe e tudo que ela faz. E não é uma coisa que você pode apontar, mas você chega ali, você sente e é nítido que isso está acontecendo. Até porque você não pode ter uma empresa com valores que você não pratica, né? Então, e vai ter momentos. Tem momentos que eu, como nutricionista, não sou um exemplo para mim mesma. Isso é a questão de você poder ser vulnerável e você poder admitir que tem dificuldades. E eu acho que isso até ajuda a vender, né? Eu sempre comentava quando eu dava treinamentos na Magras, na época, que eu vi um Instagram de uma nutricionista que tinha comentado que ela foi pra casa da família e ela era de descendência italiana, então ela passou o final de semana comendo massa e tomou refrigerante, não sei o quê. E que chegou segunda-feira, ela voltou pra rotina dela. Eu entrei em contato com ela porque eu queria falar com ela. Uhum. Porque se eu passasse meu final de semana com a minha família e comesse mais, ela não ia me julgar. Uhum. E talvez tenha muitas outras que também não vão, mas ela se mostrou vulnerável, que eu nem acho que é vulnerável, na verdade, a palavra. Normal. Se mostrou um ser humano normal, exato. Porque a gente vê as nutris assim, meu Deus, como é que elas não erram? E tudo bem, às vezes realmente tem aquela pessoa que segue daquela forma. E isso até no conselho de ética é algo debatido, né? Até onde eu sei, você nem pode ficar divulgando muito essa questão de corpo e tal, porque as pessoas criam uma comparação, né? E essa comparação nem sempre é motivadora. Uhum. Às vezes te faz pensar, nossa, ela é tão... Eu já tive pacientes que chegavam, ai, Gabi, eu perguntava, e aí, qual é o seu objetivo? Ela, não, eu quero ser igual a você. Quero ficar igual a você. Então, imagina numa rede social hoje que bomba, né, essa questão de lifestyle e tudo mais, e a pessoa, às vezes, deixa de se conectar com você porque ela não se vê daquele jeito. Ela quer um dia chegar naquele lugar. Mas, eu vou preferir aquela que é mais gente como a gente. Uhum. E não quer dizer, como eu falei lá no início da nutrição comportamental, que tá tudo liberado. Mas eu falo, chega pra mim e fala, não, porque essa eu comi. As minhas amigas chegam até... Qualquer pessoa que sabe que você é nutricionista vai falar com você sobre isso. Nossa, eu comi tão mal. Não, eu tento... Não, fica calma, porque ontem eu também, eu estou na TPM, eu também tive vontade de comer um doce e eu comi. A pessoa fica, ufa. Uhum. E não é um comportamento que motiva ela a comer mais, mas ela pensa, tá tudo bem, porque agora eu vou fazer e vou retomar meus cuidados. Então, numa consulta, você não precisa ser perfeita. Você precisa contar muitas vezes tua trajetória, mas contar também o que você faz pra melhorar isso. Não é pra ficar amiguinha, né? Porque existe um limite ali, a pessoa tá te buscando pra ter um resultado. Não é pra ir pro bar beber juntas. Mas olha, mas aí no dia... Bebida zero, Ou Coca zero, meu Deus. Não tem o mesmo gosto. Não, nem vale, é melhor tomar água mesmo. Aí, mas dá uma estratégia, a oportunidade que você tem, criou um vínculo, criou um gatilho ali de... Ser humano é assim, a gente é em bando, é manada. Uhum. Isso vem dos animais, a gente precisa estar em comunidade. Comunidades são próximas. A gente quer pertencer, né? Quer pertencer. Então, ao mesmo tempo que ali na hora que ela te falou, e se você tem esse comportamento, eu amo chocolate, né? Então, eu sempre me conecto no chocolate. Criou o vínculo. Pronto, agora vai pra estratégia. Porque aí você já criou uma amiga. Uma amiga que eu digo que aquela pessoa confia em você como se fosse uma amiga. E aí você pode entrar com a estratégia. Então, é só cuidar da forma de acompanhar esse raciocínio para não se perder, né? E pro franqueado é a mesma coisa. Então tem que entender que as pessoas, independentes, são clientes, funcionários, em casa, familiares, todos têm o mesmo comportamento. O Matheus deve estar pensando, é criar um rapport. Sempre pensando em vendas, né? Não, e é interessante porque, assim, a gente... Às vezes eu acho até injusto dizer que a gente fala sobre vendas, porque na verdade a gente fala sobre pessoas. Uhum. Exato. O que muda é o nosso objetivo por trás. Em um momento a gente está falando sobre pessoas no sentido de vender para elas, no outro momento, que vai acontecer muito mais inclusive, a gente está falando sobre pessoas para entregar o resultado para ela. Uhum. O objetivo é sempre melhorar, né, as pessoas de alguma forma. Tanto na Exato. venda, quando você quer vender algo, você quer vender algo para deixar a pessoa feliz, ou mais saudável, ou enfim, quando você faz a nutrição também. Então, a intenção é sempre melhorar. Pelo menos deveria ser, né, de quem tá vendendo. E aí as mentes calculistas, eu digo assim, pessoas que pensam muito em números, precisam ir dando ali uma mudada de mindset para olhar para aquela pessoa não só como
a nutricionista, no caso, um número na balança, e a profissional, um número de venda. Porque se eu fico só com esse olhar de cálculo, você perde a humanidade. Porque o cálculo é raciocínio, é lógico. A humanidade, ela é uma coisa que não tem uma fórmula. Eu não consigo explicar para você como ser mais empática. É difícil, entende? Então, para o cliente, ele não vai querer saber só quantos quilos ele tem que chegar. Ele quer saber como fazer isso. E Do é jeito isso que dele, você vai. né? Exato. E a profissional, ela sabe quanto ela tem que vender naquele mês. Mas ela também precisa saber como. Tem um bom exercício assim que eu faço muito quando eu falo sobre vendas, que é até antes mesmo da gente conversar com a pessoa ou depois de conversar, a gente pode tirar um momento para refletir. Como que é a vida dela? O que acontece quando ela chega em casa? Ela tem filhos? Tem marido? Como é que é a relação deles? E quando você encontra o verdadeiro motivo pelo qual ela está ali, que não é alimentação, né, fica tudo mais fácil. Eu falo isso muitas vezes sobre estética. Eu não entendo esse efeito, mas eu vejo que às vezes, eu conheço assim, mulheres empresárias fantásticas, mulheres que profissionais incríveis, e o que faltou para elas darem a virada na vida dela era colocar um bocão. Por quê? Para sentir que está cuidando de si, para sentir... Não entendi o que está por trás disso. Tem um efeito, Matheus. É difícil de explicar, né, Gabi? É aquela questão que não é lógica, que ela é abstrata. Existe. E é tão bonito quando a gente percebe que não é uma questão de peso ou uma questão de agradar os outros, mas quando você percebe que a pessoa está fazendo aquilo para ela mesma. Sim. Só que, recentemente, a gente teve uma palestra com o Dr. Caio, é um grande amigo meu, o Dr. Caio de Baile, e ele trouxe para a gente a questão do equilíbrio, né? Que a gente sempre acha que equilíbrio é, por exemplo, assim, 25% do dia família, 25% trabalho, 25% atividade física e 25% estudo. Não é, o equilíbrio, às vezes eles são ciclos mais longos. Por exemplo, no último ano, eu engordei 10 quilos. Eu estou fora do meu peso ideal, estou gordinho, mas a minha empresa cresceu 3 vezes. Deus, me engorda mais 10 se eu crescer 3 vezes de novo. Aí são as prioridades do momento. Só que agora, de novo, eu estou entrando numa fase de autocuidado. Então, eu voltei a fazer personal, estou cuidando mais da alimentação, desacelerei um pouquinho, porque tudo isso que a gente vendeu para as clínicas, agora a gente está entregando, então a gente está nessa fase. E, Gabi, a minha dúvida é como eu faço, né, depois... Como eu faço? Primeiro, eu entendi o meu ciclo, que é diferente para cada pessoa. Eu entendi que são ciclos longos e agora eu estou entrando num ciclo de autocuidado. Como é que a gente faz para quebrar esse padrão assim de alimentação errada, de estresse, de sono? Porque eu não preciso mais fazer isso, já resolvi, mas eu continuo fazendo. Exato, é normal né? isso? Porque senão daqui a pouco você emagrece tudo isso para engordar de novo, para crescer de novo. Gera uma relação de culpa também, né? Não sei se você lembra que a gente conversou sobre isso. Muito. Parece que quando eu tô mais magro, minha vida profissional tá mais difícil. Parece que quando eu... Olha, a gente entra numa questão bem terapêutica. Mas, claro, existem aí várias outras ramificações de cada um, né? Da história de vida de cada um. Um campo que eu estudo muito é constelação familiar, que explica muito desses comportamentos que nós temos. E é normal, para quem não olha, né? Nem todo mundo vai olhar, vai buscar. A gente achar que foi aquele momento e vai vivendo. O importante é, sim, existem ciclos. Aceitar, né? Aceitei, passei, O outro ponto é definir uma nova estratégia. É claro que não vai ser 880, não vai ser do dia pra noite, que o erro das pessoas é tentar fazer do dia pra noite. Então, assim, não, segunda-feira eu vou começar a academia, eu vou no mercado, eu vou comprar as frutas, as verduras e vai fazer tudo. Dificilmente você vai manter, vai ser um ciclo. Porque tem ciclos que não precisam acabar. O ciclo de dormir bem não precisa acabar. O ciclo de comer bem não precisa acabar. Agora sim, tem ciclos da sua vida que você vai focar mais em algo. E no que a gente foca, expande. Você focou na empresa, deu certo. Mas veio acompanhada de uma certa ansiedade, às vezes um comportamento ali mais ansioso que te fez comer mais. Por quê? Porque não teve uma válvula de escape no esporte, porque talvez não dormiu tão bem, porque tinha muita coisa na cabeça. Então, isso é um ciclo. Agora, definir que não,
como você falou, a gente é jovem ainda, né, Matheus? Mas para um Amém. empresário mais velho, que não teve essa consciência ainda de cuidar da saúde, uma hora a conta chega. Então, não é pela sua saúde apenas, é a saúde da sua empresa, é a saúde dos seus negócios, é a saúde da sua família, porque é a base. É a base. Você não vai conseguir ir para um podcast e evoluir muito bem mentalmente se você não tá dormindo. Uhum. Tem casos que acontece, que você vai indo, mas uma hora chega. Como eu falei, nós somos jovens, mas uma hora a conta chega. Então, essa consciência, não é botar terror, né? Mas é uma consciência de eu não preciso tentar balancear. Porque isso eu falo pra qualquer coisa. Tem vezes que a pessoa fala, eu queria um relacionamento, mas agora o meu foco é trabalho. Eu queria perder peso, mas tô sem tempo, o foco é trabalho. Final do ano tá chegando, daí eu não vou emagrecer agora. E aí você vai criando situações, sendo que o holos, que é o todo, que é essa integridade, o relacionamento vai acontecer no mesmo tempo que você tá trabalhando. Uhum. E falando assim nesse ponto, uma das coisas que me ajudou muito nesse modelo mental de relacionar a boa alimentação e o autocuidado com trabalho e performance, que é uma coisa que eu gosto, é que agora isso já me fez pensar que, por exemplo, hoje de manhã eu fui tirar foto. É coisa de trabalho, né? Foto executiva, aquelas coisas todas. Eu não quero ter que ficar encolhendo a barriga para tirar foto. Então, eu consegui achar um motivo que me relaciona aquilo ao teu profissional. Ao meu profissional para eu cuidar de mim. Porque a autoestima não é o estereótipo, é como você se sente bem. Pode ser agora com os 10 a mais, a menos, 5, 3, não importa. Né? Aí só de saber que eu fiz um botox, eu já tô me sentindo mais alegre. Não importa. O importante é o que te leva a ser uma pessoa que se sente melhor. E quando a gente se sente melhor, a gente produz mais, a gente se dá melhor com as pessoas. Mas são fases, claro. Tem fases que chega, por exemplo, na mulher da TPM, que ela não consegue se olhar no espelho, mas daqui a pouco passa. O Matheus entende, tem uma mulher do seu lado. Né? Isso que o homem é muito linear. E mesmo assim, você tem ciclos. E acredito que o legal também é a gente aceitar isso, né? Porque tem muitas vezes a gente vive numa sociedade onde a gente tem que se encaixar muito em padrões. Então, vamos supor que as amigas empresárias do Matheus que foram pro bocão, às vezes tem uma que tá super querendo colocar o bocão porque vai se sentir mais bonita. Mas a outra é porque viu que a outra... Mas aí, mas eu vou colocar, vão me colocar numa caixa e eu quero falar de beleza natural, então eu não posso... Gente, eu achava que até, inconscientemente, que até certo tempo atrás eu tinha que ser loira. Por quê? Estereótipo. Sobre isso. Você mudou bastante, né, Gabi? Sim. O que aconteceu? Me autoconheci. E quando a gente se autoconhece, a gente passa por aquela fase ali que meu pai fala, meu Deus, virou hippie, né? E aí é um conflito de identidade e às vezes é um... eu comecei a me abrir muito pra espiritualidade e autoconhecimento. E eu sempre relacionei, como eu falo, nutrição é a minha vida, não é meu trabalho, né? Tudo que eu aprendo pra mim, enfim, cursos que eu faço, eu tento encaixar na nutrição e sempre casa, só que fica aquele coisa, se eu falar disso no trabalho, vão me julgar. Mas as pessoas não estão abertas a entender. Não! É que eu acho que independente do que a gente faz, sempre vai ter julgamento, né? Eu cansei de ouvir que eu sou coach. Né? Quando comecei a andar de terno por aí, o pessoal, virou coach. Pelo menos você não virou blogueiro, você virou coach. Pode ser também. E nem hippie, meu pai acha que eu sou hippie agora. Eu falo, pelo menos eu sou uma hippie bem patricinha, né, pai? E assim, estereótipos, né, que as pessoas têm, que você tem que ser algo, né? Você não pode só ser o Matheus. E acompanhando, assim, o que a gente viu até nas suas redes sociais, depois você vai passar pra gente, foi muito nítida a sua mudança. E ela foi uma transição. E hoje, na verdade, assim, eu agora como amigo, né, como uma pessoa olhando os bastidores, eu não digo que você mudou. Para mim parece que você está sendo quem você realmente é. Exatamente. Então, como é que foi para você, né? O que você diria para quem está nessa fase? Cara, hoje eu estou aqui, mas eu não sei se é exatamente quem eu sou, o que eu faço. Como que faz para começar esse processo? Eu sei que você falou de autoconhecimento. Você poderia contar um pouquinho mais de como foi isso para você? Sim. Quando eu saí da faculdade, ainda existia muito o debate de o quanto isso é profissional. O quanto esse assunto vai para um caminho que não é ético. E aí eu não era eu. Das minhas consultas, eu não era eu. Porque eu sou uma pessoa extrovertida, dinâmica. Então, quando me podavam, eu cheguei na Magras, no primeiro treinamento, uma pessoa me chamou e falou, olha, você é uma menina.
Não dá pra falar essas coisas, sendo que desde sempre eu fiz storytelling pra explicar a nutrição. Eu sempre gostei de contar histórias. Em nenhum momento eu perdi o meu respeito. E aí você vai, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Só que você vai criando autoridade. E é com leveza, é com sutileza, não é uma revolta, não é agora, é assim. É sutil. E se vem da tua essência, que nem você falou, é algo que eu sempre fui para as pessoas próximas, mas que ficou aflorado quando eu me permiti sair do julgamento e trazer isso de uma forma paciente, porque nem todo mundo entende. De uma forma que todo mundo veja, a Gabriele ainda tá focada no emagrecimento. Mas ela também é uma profissional que olha para a espiritualidade, que olha para o autoconhecimento. Inclusive, eu sei que nosso tempo tá acabando, mas hoje a medicina tem um comitê que discute espiritualidade. Então, não tem mais tabu. Então, é muito a ética, manter a nossa ética profissional, mas é ter essa empatia, esse cuidado com o todo, porque se você tem, todo mundo, né, um espírito numa experiência humana. Então, claro que tem coisas que você vai, às vezes eu pergunto assim, que signo você é? Daí eu vejo que a pessoa gosta muito, aí eu entro nesse assunto da astrologia, então vai. Na verdade, você pode ficar tranquila, tá? A gente ainda tem um tempinho. Ah, tá. Não precisa ficar tão nervosa. E eu queria até te perguntar sobre isso, assim, é um assunto que eu tava na minha cabeça de perguntar pra ela o podcast inteiro, mas eu precisava chegar um momento. Chegou. Que eu acho, chegou o momento. Toquem os tambores. Rufa de tambor. Como se fosse uma grande... Vou até tomar uma água. Toma. Algo que eu acho muito legal, o Matheus também fala muito sobre isso, que é a gente conseguir explorar outras áreas da nossa vida enquanto a gente tá ali no trabalho tradicional, vou dizer assim, né? Então, você é uma nutri que tem ali, tá no seu trabalho, faz o seu trabalho, mas você sentiu que faltava um pouco de Gabi em você e você foi atrás, e hoje você tem um projeto relacionado a isso, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. E queria que você falasse também como faz isso, assim, na sua percepção, né? De como eu mantenho o meu trabalho e meu comprometimento com o que eu faço e, ao mesmo tempo, me dedico a algo pessoal, a algo que eu tenho, né, esse desejo. Porque eu acredito que a sua vida no seu trabalho tradicional deve melhorar muito, né? Quando você tem um propósito pessoal também. Sim. Por mais que grande parte da história que eu tenho hoje dos aprendizados vem desse trabalho, né? Vem da Magras, ela sempre me permitiu estudar muito, porque o meu cargo ali é um cargo de inovação, é um cargo de trazer aprendizado, de estudar pelas profissionais que estão muitas vezes lá e não têm o tempo no dia a dia. Então, eu sempre busquei, sempre tive muito apoio a estudar. E eu sempre amei estudar. Então, eu sempre amei o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu tenho 7 anos de carreira, eu jamais pensei, né, que isso ia acontecer dentro da mesma empresa, tirando os outros anos aí. Mas essa questão que você falou, né, de ter um projeto pessoal, veio de, claro, mais uma pós-graduação que eu fiz, e foi abrindo a mente, processos pessoais que eu vivi, né. Eu tenho uma relação com a minha saúde que sempre foi muito delicada por conta de um problema de saúde que eu tenho. E esse ponto foi o que me fez buscar explorar um pouco mais do ser humano. Sempre respeitando o local que eu estou, o meu trabalho, o meu servir. E, como eu falei, aos pouquinhos. Então, hoje, o que eu percebo, né? Nas clínicas, qual é o público-alvo? As mulheres. Eu sempre estudei com muitas mulheres, né? A nutrição, basicamente, são mulheres, mas que tem os homens. Eu sempre me atraí muito às mulheres de amizade, sempre tive muito contato. Então, a mulher conversa de tudo, abre o coração pra tudo. E eu sempre fui encantada em me curar e ajudar a curar outras mulheres. Isso eu já consigo fazer na Magras, mas a parte mais espiritual, mais terapêutica, aí eu deixei para um projeto pessoal. Então, a alquimia do feminino, ela nasceu dessa minha ânsia. Era algo assim que eu comecei a dormir e acordar pensando, gente, as mulheres precisam saber disso, precisam saber disso, precisam saber disso. E no ambiente corporativo você respeita a cultura daquela empresa, mas no meu Instagram, principalmente, né, que é a minha... Agora eu dei uma pausa, dei uma crise existencial de rede social. Mas no meu Instagram, eu comecei a trazer mais esse tema. Os ciclos, e tá tudo bem, né? Eu tô sempre estive focadíssima no trabalho, mas aí você sai e pensa, poxa, vou falar sobre esse tema. E vejo que tem uma boa aceitação. Lá num treinamento, eu falo também. Então, as coisas vão se conectando. Mas é você realmente não tendo mais medo de ser quem você é.
E assim, até um hiato aqui, eu queria até aproveitar para mandar um grande abraço para o Paulo, para o Vanderlei, para o João, né, todo o time da Magras e os franqueados, porque a Magras ela é uma fábrica de empresários. Então, a Uno é uma empresa que nasceu dentro da Magras. Eles foram nossos primeiros clientes, a gente aprendeu muita coisa com eles. Eu acho muito legal a gente ver também que, ao mesmo tempo que você é uma treinadora, você está à frente da inovação, está treinando centenas de profissionais, mesmo assim, isso não é excludente da Gabi também ter um projeto dela começar a empreender numa coisa que eu digo que vai além da nutrição, né? Sim. Assim, eu tenho acompanhado, eu tenho visto. E hoje, o que você entrega, assim, para quem entra no teu perfil? O que as pessoas podem esperar encontrar ali? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Então, como eu falei, meu público-alvo são as mulheres. E enquanto, né, nutricionista, eu tive outras formações terapêuticas. E essas formações terapêuticas eu trouxe para um método, né, uma questão ali de cuidado com as mulheres que vai um pouco além, né, da nutrição. Eu não tenho uma formação em psicologia, mas eu tenho vários cursos, né, na área de terapias integrativas, constelações e tudo mais. E aí eu consigo, hoje, olhar para aquela mulher com uma endometriose, com uma síndrome do ovário policístico, com uma dificuldade de emagrecer por conta de hormônios e tudo mais, e trazer um olhar mais holístico para o ventre, para o útero, para as questões emocionais, para as questões muitas vezes de barreiras e crenças ligadas a situações que já aconteceram. Porque muitas vezes aquela mulher ela passa por vários ciclos, mas ela sempre volta para aquele peso. Então, falta algo, né? Falta olhar para alguma coisa. E por mais que eu sempre oriente buscar uma terapia, um psicólogo, eu consigo hoje trabalhar essas ferramentas também no meu atendimento. E é isso que eu queria mudar, né? Um paradigma que eu queria quebrar. Porque a mulher precisa curar o ventre, precisa curar as suas crenças, precisa curar as suas dores. Porque uma mulher curada, uma mulher com intuição, ela se autonutre. A mulher sabe o que comer. E ela ajuda os homens a comerem melhor. Porque essa sabedoria, ela é feminina. É uma sabedoria como se fosse ancestral. Quem que aprendeu a tomar chá? Com a avó, não foi com o vô. Quem que, né? Quem que tinha hortinha, por mais que tem muito vozinho que gosta de ir lá e cuidar e plantar, isso é da mulher. Então, trazer essa consciência que foi perdida, porque hoje eu falo, o futuro é ancestral. É a gente voltar para padrões antigos, desde a alimentação caseira, desde os temperos, dos chás, das ervas, né? Até essa consciência. Né, as benzedeiras, tudo isso tem uma sabedoria ancestral que traz muita cura. E imagina eu falar sobre isso num treinamento, alguns momentos não casa, entendeu? Então eu tenho essa expertise de diferentes, né? Isso, de ir dosando, mas se deixar de fazer um podcast só de espiritualidades. E você ensina outras nutris também? Ou você fala diretamente com o meu público? foco daqui pra frente, né, algo como eu gostaria de falar, que é mais assim, do Instagram, é sutil. Eu tive uma imersão agora para algumas mulheres online, que eu fiz mais pra ver se realmente era isso, eu tava no caminho. Sabe o que a gente sente? Ai, falei, deu certo, era isso? E deu certo. Então, daqui pra frente, eu penso, assim, outras profissionais que também não são, né, da rede, se quiserem dar mentorias, ajudá-las a ter esse olhar. Porque eu acredito que realmente o que muda de uma profissional hoje não é o conhecimento em nutrição. Porque isso você tem. O que falta é o conhecimento humano, é o conhecimento que vai além. E não só a nutrição, né? Se a gente pensar nas outras clínicas de estética também. Sim, esse olhar para o ser humano, ele é raro e importantíssimo. E geralmente, assim, até uma provocação que eu faço para quem está ouvindo a gente agora, para observar como nós somos duros com nós mesmos, às vezes. A gente se trata de uma forma, assim, que às vezes a gente tem cuidado com os outros que a gente não tem com nós mesmos. E eu era um cara que eu nunca fui muito de espiritualidade. Talvez se a gente estivesse conversando há um ano atrás, talvez eu não daria tanta bola para esse assunto. Mas eu passei por um processo também com um mentor e ele trouxe uma provocação que é muito interessante. Ele é o Eric do Instituto Elos. Ele provocou o seguinte: cara, se a questão fosse saber o que está nos livros, você já tinha resolvido. Você é uma pessoa que estuda muito. Então, se a questão fosse o que está nos livros, estava resolvido.
Então, tem outras coisas a mais que você tem que olhar. E nesse processo, eu descobri que a espiritualidade não tem a ver só com religião, não tem a ver com dizer que o outro está certo, com que o outro está errado. Isso não é espiritualidade, só abrindo o ponto, né? Não é religião. São coisas assim que, às vezes, a gente não sabe o que é, e a gente deixa de olhar e a gente está perdendo uma parte tão maravilhosa da vida que pode fazer a diferença. E quando eu, da minha forma, me conectei com o universo, percebi que eu queria cuidar das pessoas e tornar o mundo um lugar melhor do meu jeito, cara, foi outra coisa. Eu acordo todo dia olhando o mundo de um jeito diferente, ainda assim é difícil. Eu acho que a gente nunca pode se iludir achando que o mundo vai ficar mais fácil, mas a gente fica mais forte. Então, eu queria te parabenizar, Gabi, que é muito legal. E principalmente porque você fazendo isso, eu tenho certeza que você está inspirando muita gente também a ser e abraçar quem é de verdade. Um monte de holísticazinhas por aí querendo ir pra, né? Botar as asas, mas isso não te impede de passar autoridade. Que era esse meu conflito, né? Poxa, eu vou perder minha autoridade, Não, eu vou agregar e muito. E muitas outras pessoas vão se conectar comigo. Porque a espiritualidade não é sobre a religião que você escolhe. Isso é algo que cada um tem a sua, que nem política não se discute, né? Crenças não se discutem. A espiritualidade é ser humano. A espiritualidade é isso que você falou. Eu quero ajudar a construir um mundo melhor. Eu quero ajudar aquela pessoa. Eu acordo mais... Isso é espiritualidade. A espiritualidade é o que nos conecta a tudo, né? E quando você separa as coisas, você não consegue identificar isso. Você fica no julgamento de que eu preciso nesse lugar, nessa igreja, né? Não, eu falo, minha casa é uma festa dos deuses, eu acredito em tudo. Tudo que é pro bem e pro amor, tá bem-vindo aqui, né? Você falou um ponto muito interessante, Gabi, que é o medo de perder a autoridade quando a gente fala de espiritualidade. E acontece muito mesmo, né? Eu acredito que mulher, jovem, falando de espiritualidade, pai chamando de hippie. Deve ter muita gente com esse medo também, de, poxa, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, ou eu quero falar de um determinado assunto, mas eu tenho medo de que isso tire a minha autoridade. Como que você fez isso? Como que você conseguiu... Eu sei que nada existe uma receita mágica, né? Mas pra você, Gabi, como foi, assim, sentir que não perdeu a sua autoridade independente? Quando eu olhava pra isso, eu me curava. Eu me curava de ser, porque não eram os outros que me julgavam, era eu mesma. Antes de o outro te julgar, você está se julgando. Então, quanto mais você olha e explora isso, você vê que, poxa, eu só tô sendo eu e eu não tô fazendo mal a ninguém. Quem é o meu maior julgador sou eu mesmo, né? Então, você fica mais leve. E de novo, eu volto no propósito. Hoje em dia ficou banal falar de propósito. Não, tem que ser um negócio de mudar. Não precisa. Só tem que fazer o coração dar aquela ardidinha. Que nem assim, a gente tá conversando aqui agora e você entra em flow. Porque você nem sabe se passou 10 minutos ou 10 horas. Quando você sente isso, isso é a resposta. Então, se você fala de espiritualidade e você entra no ralo do flow, faz. Porque tá no caminho. Agora você fica ali falando e tá doído, você só tá seguindo uma moda. Então, eu digo, hoje, onde eu entro em flow, em cima de um palco, dando um treinamento, dando uma palestra, falando aqui, eu sei que eu quero fazer isso, porque eu perco a hora. E como cara dos números, eu sempre digo, né? Que já acabou a hora. Não, se você tá na dúvida, olha os dados. E assim, diretamente e indiretamente, são centenas de nutricionistas e milhares de clientes eliminando muito sobrepeso, adotando hábitos mais saudáveis, voltando a usar as roupas que gostam. São casos assim, esses dias eu lembro de um depoimento de uma cliente que deu um bafafá no Facebook porque o pessoal não acreditava que ela tinha eliminado 40 quilos em tão pouco tempo. Tinha uma que eliminou acho que 4 quilos em uma semana. Assim. Foi uma foi um caso coisa assim. específico, a gente entende, mas... Então, a gente conecta o propósito e olha que eu olho o BI ali com uma frequência. E a gente ainda tem os dados para provar que sim, isso funciona e faz as pessoas perderem tudo aquilo que elas não querem na vida dela. Isso não que só a gente peso. está olhando para o número, mas imagina o que aquela pessoa, né, está alcançando com a saúde em dia, só de olhar no espelho. Às vezes usava 50 e já tá usando 40 e já tá, meu Deus, é isso. E para outra motivação vai chegar no 36. Então, é para cada um. Por isso que não existe
Meu Deus, você eliminou 40 como eu também quero. Calma, pra você às vezes uns 20 tá bom, uns 10, uns 5 ou nenhum. É aquilo que eu falei, é aceitar o que é bom pra você, né? Isso Aceitar que é diferente de como acomodar. É. Então, aceitar no ponto, porque existe muito isso, né? Da aceitação como algo... mas às vezes é uma negação da pessoa em querer mudar. Então é mais fácil dizer que eu aceito, mas você não aceita. Então, saiba identificar. A aceitação é diferente de acomodação. E se você tem dificuldade de mudar, você automaticamente pode se tornar ai, não, isso não é pra mim, isso é difícil, porque você já se boicota, você se sabota. Mas busca ajuda. Busca ajuda, tem sempre alguém que vai te ajudar. E é tão bonito ver, eu vejo muito ainda na comunidade, de O clientes. VIP. Cara, as clientes dão depoimentos tão legais. Não. Voltei a usar a roupa que eu gostava. Elas se defendem, elas ajudam. Não precisa Apoiam. mais de nutricionista lá. Elas vão pra praia, elas botam vídeo de dança pra fazer exercício, é muito legal. É uma energia alegre que se cria, né? Então eu não posso olhar só para o número na balança. Porque eu tô botando fora tudo que a pessoa tá alcançando. Eu não comento com ela o batom que ela tá usando, eu não comento a saia bonita que ela tá, eu não comento como a tua feição tá mais leve, mais alegre. Eu fico falando, parabéns, eliminou 10 quilos. Não é isso. A gente tá diminuindo e muito, porque tem coisas que não são atingíveis, né? Tangíveis. E aí você não consegue, porque você molda a mente para olhar para o número. E às vezes a pessoa eliminou 500 gramas. Mas ela tá dormindo melhor, ela tá indo no banheiro, porque constipação incomoda. Mas a balança ainda não mudou. E aí você... a pele tá mais bonita. Geralmente é a última coisa que muda, né? Sim, é uma das últimas, porque o nosso corpo não é uma maquininha que elimina peso, gordura toda hora. É um processo, né? E uma das frases que eu coloquei ali sobre o corpo sempre quer entrar em equilíbrio é isso. Se você tá fazendo uma restrição, vai demorar para ele se ajustar. São N hormônios, neurotransmissores, vários processos acontecendo. Então, take it easy, né? Pega leve com o teu cliente, pega leve com aquela pessoa. Olha pro que tá além, né? Porque é isso que fica. Ela vai lembrar de você pelo parabéns, não do peso. Ela vai lembrar de você porque você parabenizou ela que ela conseguiu ir com o filho andar de bicicleta. Porque você olhou pra ela, né? Você olhou através do peso dela. E eu tô triste que tá acabando o tempo, mas ao mesmo tempo eu não consigo tirar da minha cabeça a frase da Gabi de que a aceitação é diferente de acomodação e você tem que descobrir em qual ponto você tá. Se você está... Essa é a dica, esse é o dever de casa, então, do podcast. Exatamente, eu ia dizer assim, Gabi, eu achei esse um ótimo dever de casa, mas se você quiser finalizar aí dando uma frase final pro pessoal, passando seu Instagram também pro pessoal poder te acompanhar, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, né? Eu e o Matheus, acho que já são anos e anos, né, desde lá fazendo o primeiro Magras Club. Então, chegou em 2 milhões de usuários, hein? Nutricionista também tem que ser um pouco de sistema, sim, porque é a gente que chega lá e briga com eles, precisa disso, disso e daquilo. Verdade. Né? Para o negócio funcionar, o meu cliente eu preciso conseguir avaliar o meu cliente em outras coisas, né? E aí, agradecer a Dani também, por ser sempre essa pessoa maravilhosa, com esse sorrisão. Mas o que eu ia falar mesmo? Eu ia finalizar, né? Da acomodação, é isso, porque muitas vezes, como eu falei, a comportamental não é liberação de tudo. E assim como a aceitação não é você ficar ali. Nós temos que estar em constante evolução, sem pressão. Mas se a gente necessita e tem aquela motivação de querer fazer algo pro outro, de querer mudar, muda primeiro você. Aceita você, entende você, mas perceba que a tua saúde é a tua vida. O teu corpo precisa do teu cuidado, ninguém vai cuidar de você sem ser você. Quem vai escolher o que come? Você. Quem vai escolher a hora que dorme? Você. Então, impor limites, né? Isso tudo é importante. E não conseguiu sozinho? Busca ajuda. Encontra uma profissional, encontra uma clínica, encontra algo que vá te ajudar. Isso não é só para pacientes, é para todos, né? Grupos. Não fica só com aquelas pessoas que às vezes você tenta se encaixar. Não, vai para um lugar que vá olhar para você integrativamente. Então, meu Instagram é Gabriele Santini, com 2 L's. Me sigam lá. Vou trazer mais informações. Prometo que vou voltar. Dei uma pausa aí, porque eu tava nos meus processos. Inclusive, agora tô indo pra Amazônia em mais um. Uau! E aí, quando você vai? Dia 20. E aí eu trago mais coisas, mais conteúdos.
E trazer as raízes é muito importante, porque tudo é sobre estar nesse mundo para aproveitar tudo que ele tem. E a gente não vai aproveitar com uma saúde ruim. Não vai. A gente só vai sobreviver. E bem mal, às vezes, né? Porque daí vai começar a doer tudo. Gabi, eu amei. Muito bom. Já te conhecia há mais tempo. É uma delícia estar conversando aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado por ter aberto seu coração aqui com a gente, né? A gente chegou todo mundo meio ansioso, Sim, assim. foi ótimo! Eu fiquei ansiosa. Falei, nossa, eu vou entrevistar alguém que eu já conheço, né? Como é que vai ser? Mas foi maravilhoso. Obrigada por ser quem você é, por ter vindo. Matheus, obrigado pela companhia novamente, né? Sempre dando seus pontos muito importantes e evoluindo como entrevistador, né? O Matheus, ele descansei de ser entrevistado, eu quero ser entrevistador. Muito bom, Fazer pergunta Eu tava difícil. com medo das perguntas do Matheus, porque ele tem um raciocínio meio difícil pra gente. Não, mas Que a gente é de humanas e energéticas, e ele é de a gente exatas. é exatas, integrativo né? aqui agora. Agora a gente integrou. A gente é de tudo. Ô, Matheus, só antes de você finalizar, eu tenho que agradecer uma pessoa que é minha parceira, a Carol. Que Boa. o bom de estar, Carol. principalmente você estar no ambiente, o que te mantém ali são as pessoas ao seu redor, né? Então, a Magras é minha família, os meus amigos, sou extremamente grata, e a Carol é minha irmã, então que não poderia deixar de agradecer, porque tudo isso que a gente constrói, somos nós duas, né? Tudo junto, então eu queria agradecer ela, eu sei que eu tô aqui hoje, mas tô representando ela também, que também tem um propósito lindo. Verdade. A gente tá pegando experiência, né? Então é um entrevistado ainda por vez, mas com certeza já fica o convite. A gente quer trazer vocês de volta daqui a pouquinho. Uhum. Acho que vai ser muito legal conversar com ela, né? A Magras é a nossa segunda casa. Gabi, você é uma membro honorária da UNO, honorária. Eu não aguentei, eu tinha que fazer esse trocadilho. Honorária. Desculpa. Põe ali o obrigado pela tua participação, obrigado, Dani, também, para o pessoal dos bastidores que estão aqui, vocês não veem, mas fazem toda a mágica acontecer. Meu Instagram é blodor.mateus, eu não vou soletrar, mas está aqui em algum lugar. Sempre está escrito aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado desse podcast, acompanhe os nossos outros episódios também, e claro, se você quiser montar a máquina de vendas da sua clínica, ou se você é um profissional da área de estética, nutrição, e quer aprender como vender mais e também cuidar melhor dos seus clientes, pacientes, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Tchau, tchau. E se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau.